Nós temos, nesse mês de janeiro, trabalhado uma série de mensagens, que será uma série para esse mês, uma série curta, com apenas 4 mensagens, e estamos falando sobre restauração, sobre reconciliação e restituição. São palavras não apenas começadas com re, né, mas palavras também que são muito próximas. Restaurar e reconciliar. Reconciliar é restaurar algo, de certa forma, e restituir é aquilo que foi perdido, é algo que novamente vem, é novamente restaurado. Então, são palavras que têm muita proximidade, mas eu quero trabalhar mensagens específicas nessa direção. Eu falei semana passada um pouco sobre restauração, trabalhando a pessoa, o personagem Jó, e aquilo que aconteceu na sua vida, e hoje eu quero falar com você sobre Pedro. E eu quero ler apenas um único versículo. A temática de hoje vai ser Deus não desiste de você. Eu quero ler apenas um único versículo com você. Se você puder abrir a sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso de número 7. Evangelho de Marcos, capítulo 16, o verso de número 7. Eu quero ler com você esse versículo. Eu não vou trabalhar apenas ele, vou mencionar ele agora no início e voltar nele lá no final, mas eu quero trabalhar a vida de Pedro, a figura de Pedro, mas eu quero partir desse versículo aqui de Marcos 16, o verso de número 7, para te colocar aqui o que está acontecendo nesse capítulo. É a ressurreição de Jesus. Domingo, Jesus é ressuscitado dentre os mortos. As mulheres vão até o sepulcro para preparar melhor o corpo de Jesus, porque elas tiveram que fazer as pressas na sexta. Então vão para preparar melhor o corpo de Jesus, perguntando quem é que vai remover a pedra. E quando elas chegam lá, a pedra está removida, elas entram no sepulcro e se deparam com um anjo. Elas se deparam ali com um jovem vestido de roupas brancas, assentado. Elas ficam amedrontadas. Aquele anjo diz: não tenham medo, vocês não precisam ter medo. Vocês estão procurando Jesus, mas ele ressuscitou dentre os mortos. Vocês podem ver o lugar que ele estava, ele não está mais aqui. E aí tem o versículo de número 7. E o que o anjo fala para aquelas mulheres no verso 7? Vão e digam... Vão, mas ide, né? E dizei a seus discípulos e a Pedro. Guarde bem isso. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Diga aos discípulos e a Pedro. Muito bem, quem é Pedro? Pedro, a Bíblia nos diz que era filho de Jonas, casado, natural de Betsaida, habitava numa cidadezinha à beira do mar da Galileia chamada Cafarnaum. Além disso, ele era um pescador, irmão de André, que inclusive foi o responsável por levar Pedro até Jesus. A Bíblia nos informa que Pedro era um dos principais discípulos, e Pedro teve privilégios que outros discípulos não tiveram. Pedro, juntamente com Tiago e João, presenciaram momentos lindos na vida de Jesus, no ministério de Jesus, que outros discípulos não presenciaram. Por meio das Escrituras, nós ficamos sabendo também que Pedro foi assumindo, naturalmente, ele foi assumindo a liderança do grupo que a gente chama de grupo apostólico. Isso antes do Pentecostes e depois do Pentecostes, então, ainda mais. Mas ele foi assumindo naturalmente essa liderança. E ele vai se tornar, na verdade, o maior expoente na pregação da palavra em Jerusalém,
um homem que tinha poderes miraculosos, realizou milagres na sua vida, e como apóstolo ele foi o primeiro a pregar aos gentios. Mas quem de fato era Pedro? Porque quando eu olho para a figura de Pedro, para a pessoa de Pedro, Pedro é um homem de profundas contradições na sua vida. E é interessante quando você observa essas contradições na vida de Pedro. No primeiro contato mais especial que ele teve com Jesus, Pedro estava chegando de uma pescaria. E diz o texto que naquela noite eles não pescaram nada. Jesus então aproveitou, enquanto as redes estavam sendo lavadas, Jesus entrou naquele barco e começou a pregar à multidão, até que Jesus então olhou para Pedro, que estava lá limpando, talvez com vés ali, a parte do navio, e aí ele olha para Pedro e fala assim: vamos voltar para o mar, nós vamos pescar. No primeiro momento nós vemos uma incredulidade da parte de Pedro, dizendo: não, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, e agora não é hora de pescar. Eu sou pescador, o Senhor é o marceneiro, agora não é hora de pescar, agora não é momento, agora não vai dar peixe. Se não deu a noite inteira, agora não é hora de dar peixe. Ou seja, no primeiro momento ele diz: não, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Porém, ao mesmo tempo que existe uma incredulidade, porque ele sabia que não ia ser pego nada de peixe, naquele momento, naquela hora, brota um rasgo de fé, e ele acrescenta então logo em seguida: Senhor, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Mas já que o Senhor está dizendo, ou seja, há um misto de incredulidade e de fé, ele oscila entre a incredulidade e a fé. De outra feita, Jesus perguntou aos seus discípulos, isso já 3 anos depois, Jesus perguntou aos seus discípulos: o que os homens dizem que eu sou? Eu gostaria de saber, os homens falam o que a meu respeito? O que é que os homens falam de mim? Eu estou curioso em saber. E aí os discípulos trazem respostas, mas Pedro prontamente responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porém, Jesus começa a dizer ali que importava que esse Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do homem, passasse por algumas situações complicadas. Que ele fosse preso, que ele fosse condenado, que ele fosse judiado, que ele fosse morto. E aí, quando Jesus começa a declarar o que iria acontecer com o Filho do Homem, Pedro se contrapõe dizendo: não é necessário nada disso. Então Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, arreda de mim, Satanás, ou seja, vem atrás de mim, Satanás, e vê. Veja então, Satanás, se não é isso que vai acontecer. Arreda, vem atrás de mim e perceba, porque você está falando agora, o que você está falando não são coisas de Deus, mas sim coisas de homens. Ou seja, quando eu olho para essa cena, eu vejo um Pedro que ora é usado por Deus, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e de repente eu tenho um Pedro em seguida, dizendo: não é necessário absolutamente nada disso. Eu tenho Pedro sendo utilizado por Satanás. Repare, ele oscila entre um homem usado por Deus e que pode se deixar usar por Satanás. A Bíblia menciona que Jesus subiu com 3 discípulos ao alto de uma montanha, de um monte, e ali ele foi transfigurado. E Pedro viu o Rei da Glória, viu a glória do Senhor naquela situação, naquela transfiguração. Ali apareceram Moisés e Elias. E as Escrituras nos informam que Pedro, sem saber o que falava, disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Como é bom estarmos aqui, façamos 3 cabanas, 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Você pode achar uma frase dessa, uma frase simples, mas aquela frase de Pedro, ele estava querendo dizer o seguinte: Senhor, eu estou encantado com tudo isso, estou maravilhado com toda essa situação, e aí estou pensando aqui o seguinte: vamos fazer 3 cabanas, 3 tendas, uma para você, uma para Moisés e para Elias. Ele está querendo dizer o seguinte para Jesus: Jesus, o Senhor é igual aos 2. Eu tenho Moisés como o responsável pela lei e pela Torá, eu tenho Elias, que é o representante de todos os profetas, e eu tenho você. Os 3 estão no mesmo nível, no mesmo patamar. Ou seja, é essa visão que ele tem, é essa compreensão que ele tem, até que do alto então vem uma voz, no meio de uma nuvem surge uma voz, e essa é a voz do Pai que diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, ouvi-o, ou obedecei-o. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa voz que vem do céu nada mais é a voz do Pai para dizer para Pedro o seguinte: Pedro, não se compara o meu filho com Moisés e Elias. Você pode ter Moisés num alto patamar, Elias num alto patamar, mas o meu filho é o meu filho.
Você não pode colocar os três no mesmo nível, porque o meu filho é superior e muito superior aos demais. Não dá para você fazer 3 cabanas e tratar os 3 de igual modo, porque o meu filho não tem comparação. Ou seja, quando eu olho para o Pedro, eu vejo o Pedro que foi capaz de ver a glória do Senhor, mas foi incapaz de distinguir a singularidade do Senhor da glória. Ele viu a glória, mas não conseguiu distinguir o Senhor no meio de tudo aquilo. Repare, um pouco mais à frente, a Bíblia nos diz que na noite em que o Senhor Jesus estava para ser traído, Pedro, ele é avisado por Jesus de uma situação que estava por acontecer. Mas Pedro diz para Jesus, e veremos isso daqui a pouco, ele diz para Jesus de forma muito séria: Senhor, eu estou pronto a ir para a prisão ou para a morte contigo. Se o Senhor for para a prisão, eu vou contigo para a prisão. E se o Senhor for para a morte, eu vou com a morte, com o Senhor. Mas poucas horas depois, Pedro se acovarda. E quando é questionado se ele era um daqueles que seguiam a Jesus, ele nega veementemente. É um Pedro que oscila entre a ousadia e a covardia. Mas mesmo Pedro, que nega Jesus, com toda a convicção, dizendo: não, eu não sou um dos seus discípulos, eu não conheço esse homem, eu não me relaciono com esse homem, eu não tenho nada a ver com esse homem. Mesmo este Pedro, quando ele confessa, ele diz pela terceira vez, nega pela terceira vez, que é um dos discípulos de Jesus, o galo canta, ele olha para Jesus, e quando ele olha para Jesus, o olhar de Jesus penetra a sua vida, e diz o texto que ele chora amargamente. O Pedro que oscila entre a ousadia e a covardia, chegando a negar a Jesus, é o Pedro que oscila entre a negação e ao mesmo tempo arrependimento. E a Bíblia nos mostra também, já lá no capítulo 21 de João, que quando Pedro volta com seus amigos para Galileia, ele diz: eu vou pescar, eu vou voltar à velha vida, eu vou voltar às minhas práticas anteriores. Logo depois, no entanto, Jesus aparece ali na praia, ele reconhece que é Jesus ali à praia, e ele então nada até onde Jesus está, e quando ele chega ali na presença de Jesus, ele se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O Pedro que oscila entre a fuga e a sua declaração de amor ao Senhor. Este é o Pedro. Quando você pega o Pedro, é esse o Pedro. O Pedro que eu poderia dizer ambíguo, o Pedro que eu poderia dizer contraditório, o Pedro que é humano, acima de tudo, e semelhante a mim e a você. E é baseado nessa figura, nessa pessoa de Pedro, é que eu quero trabalhar com você 2 pontos apenas dessa mensagem. Essa mensagem terá 2 pontos. Eu quero falar num primeiro momento quais foram os degraus que Pedro teve que percorrer até negar Jesus. Como ele desceu até negar Jesus. E depois eu quero trabalhar quais foram os passos para ele se reconciliar com Jesus. Quais foram os degraus então? Olhando para a vidinha de Pedro, para aquilo que ele era, para aquilo que ele fez, quais foram os degraus da sua queda? O que ele fez? O que ele cometeu? Quais foram esses degraus? E eu quero destacar alguns aqui para você. O primeiro degrau que nós temos é a autoconfiança. Autoconfiança. Mateus 26:35, Pedro diz para Jesus o seguinte: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Marcos, capítulo de número 14, verso 31, é um pouco mais forte. Diz o texto: mas ele insistia veementemente: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Lucas capítulo 22, no verso 33, diz: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Quando eu olho para essas frases, para aquilo que Pedro disse para Jesus naquela noite, eu vejo como ele fala e como ele se sente. Pedro, ele se achava forte, se achava invulnerável, achava que estava acima de toda possibilidade de fracassar. Pedro confiava em si mesmo, ele está falando de si, ele confiava em si mesmo, ele se considerava uma rocha inabalável, alguém extremamente forte, que jamais poderia negar o seu próprio nome. Já que ele é Pedro, uma pedra, ele jamais poderia negar o seu próprio nome, a rocha que ele era, negar o seu apostolado, o seu ministério e as suas convicções. Ele confiava em si mesmo, no seu potencial, na sua força. Esse é o Pedro.
Quando ele declara, ainda que seja necessário morrer contigo, se eu for para a prisão, se o Senhor for, eu também vou, se o Senhor morrer, eu também vou. Quando eu olho para essas frases de Pedro, eu consigo perceber um cara que se achava autoconfiante demais. Ele confiava demais em si mesmo e no seu potencial. E meus irmãos, não há nada mais perigoso, não há nada mais perto do precipício do que a autoconfiança. Quando você diz, eu jamais, né? Eu jamais, né? Posso dizer o seguinte, eu pretendo nunca trair a minha esposa, mas eu não digo, eu jamais vou trair a minha esposa. Porque quando eu acho que eu sou forte demais, e que eu jamais vou fazer, que eu nunca vou, cuidado com esse nunca. Mas eu nunca vou pedir ajuda para ninguém, eu nunca vou ter que me humilhar, eu nunca vou, cuidado com esse nunca. Cuidado com essa autoconfiança, muito cuidado. É esse o Pedro, autoconfiante, eu jamais vou, jamais. Se for necessário ir para a morte, eu vou para a morte, porque eu sou o Pedro. Autoconfiante demais. Esse é o primeiro degrau. Um segundo degrau da queda de Pedro foi a sua superioridade. Já passamos aí, não é isso? Superioridade. Foi. Disse Pedro em Marcos capítulo 14, no verso 29 para Jesus: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Mateus 26, 33, ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Olha o jamais, olha o nunca aí de novo. Superioridade. O que é que Pedro está querendo dizer aqui para Jesus? Olha, Jesus, os teus discípulos não são tão confiáveis assim. Os teus discípulos não são tão fortes. E eu creio, Jesus, que quando chegar na hora da pressão, na hora de tomar posição, na hora que tiver uma situação sem saída, na hora da perseguição, na hora do perigo, na hora de tomar uma posição diante da crise, na hora da prisão, na hora do açoite, na hora da morte, todos vão desistir. É isso que eu creio, Jesus, todos vão desistir, os outros vão debandar, os outros não vão permanecer, mas porém, Jesus, eu não, eu jamais, eu nunca. Os outros podem se escandalizar, os outros podem vacilar, os outros podem fugir, mas eu não, eu vou permanecer. Todos os outros são fracos, mas eu não. Os outros, com toda certeza, naquele momento todos vão dar no pé e vão te deixar sozinho, mas eu jamais, eu nunca. O Senhor tem em mim um braço forte, o Senhor tem em mim alguém que jamais vai desertar da luta, alguém que jamais vai correr do perigo. O Senhor pode olhar para mim e achar em mim uma pessoa digna de confiança. Nos outros eu não aposto, mas eu não. Esse é o Pedro. É o Pedro que se acha superior a todos. Eu sou superior a todos. Os outros vão fracassar, mas eu jamais vou fracassar. Jamais, jamais. Eu sou melhor que todos os outros. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Olha a soberba do camarada, na última noite de Jesus, olha a soberba do camarada. A soberba precede a ruína. Quando você olha para dentro de si mesmo e se acha melhor que os outros, quando você olha para dentro de si mesmo e se acha mais santo do que os outros, mais piedoso do que os outros, mais correto do que os outros, quando você começa a olhar para os outros de salto alto, de cima para baixo, você está em grande perigo. Você está em grande perigo quando você se acha superior, o bonzão, o melhor. Cuidado com isso. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha a soberba, olha aí a superioridade do Pedro. Um terceiro degrau que eu posso destacar aí para você é a falta de vigilância. Jesus saiu com seus discípulos para orarem no jardim chamado Getsêmani. Mateus capítulo 26, no verso 40, diz que Jesus voltou para os seus discípulos e os achou dormindo. E é interessante que estão ali Pedro, Tiago e João de novo. E eles estão dormindo. Mas sabe como é que o texto diz em Mateus 26, 40? E disse a Pedro. Ele volta, acha os discípulos dormindo, mas Jesus disse a Pedro.
Ele não falou nem para o Tiago nem para o João. Ele disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele disse para Pedro. Pedro caiu porque ele não teve a capacidade, a condição de perseverar vigiando. Ele estava no Getsêmani e ali havia uma batalha. Na verdade, a maior batalha de todos. O que estava acontecendo ali no jardim de Getsêmani foi a maior batalha, porque ali estava em jogo a nossa vida com Deus, ali estava em jogo a nossa salvação. Se Jesus não seguisse até o fim, se ele não fosse para a cruz, se ele desistisse ali, se ele não continuasse, nós não teríamos isso que temos hoje. Eu não estaria aqui, nem você estaria aqui. Nós não estaríamos diante do Senhor, nós não teríamos esse livre acesso que temos ao Pai, nós não falaríamos com Ele, nós não cantaríamos, adoraríamos ao Pai, com essa liberdade que nós temos, como a Flávia mencionou aqui. Queridos, nós temos isso porque Jesus enfrentou a batalha ali naquele Getsêmani, mas os discípulos não entenderam isso. Os discípulos que estavam com Jesus dormiram, eles não entenderam, e dentre eles estava o Pedro. Eles não foram, eles não conseguiram vigiar, eles não conseguiram orar. Aí eu digo para você o seguinte: quando você não consegue orar, quando a sua vida devocional entra em falência, quando a sua vida com Deus, de comunhão com Deus, vai se acabando, diminuindo, se enfraquecendo, quando no meio da luta você não consegue ter tempo de intimidade com Deus, você está em grande perigo. Você está em grande perigo. Porque se eu não estiver na presença de Deus, vigiando e orando o tempo todo, dependendo de Deus, buscando a face de Deus, eu posso ser tragado pelas situações dessa vida. Existem lutas, e as nossas lutas não são carnais, as nossas lutas não são contra a carne ou sangue, as nossas lutas são espirituais. São espirituais, eu tenho que ter essa visão de forma muito clara. Eu não estou lutando contra o meu marido, eu não estou lutando contra a minha esposa, eu não estou lutando contra uma pessoa, eu estou lutando contra aquilo que está atrás daquela pessoa, aquilo que está movendo aquela pessoa, que é coisa espiritual. Paulo diz isso de forma muito clara: a nossa luta não é contra a carne ou contra a sangue, a nossa luta é contra principados e dominadores deste mundo tenebroso. E tem gente achando que está lutando com fulano de tal, ou lutando com uma pessoa, eu não gosto daquela pessoa, eu não quero. Querido, isso não é coisa de Deus, isso é coisa do capeta. Porque você não está lutando contra uma pessoa em si, você está lutando contra algo que está por trás dela. É isso que eu tenho que ter de uma visão muito clara. Eu preciso entender isso na minha vida. Só que os discípulos não entenderam. Havia uma luta ali. Jesus não estava lutando contra soldados, ele não estava lutando contra um armamento, contra armas, contra o Judas. Não era o Judas. É muito claro isso, não é o Judas. O Judas foi utilizado em tudo isso, mas o Judas, diz o texto muito bíblico, muito claro, a palavra de Deus, que entrou o Satanás em Judas e agiu através dele. Ou seja, a luta de Jesus nunca foi contra o Judas, a luta de Jesus foi contra aquele que estava por trás do Judas. É claro, há um ser espiritual, há um demônio ali por trás, há uma força espiritual por trás, há uma potestade por trás, o diabo está agindo por trás. Eu tenho que ter essa visão clara, porque senão eu enlouqueço. Eu não luto contra alguém, mas existe uma força por trás daquela pessoa que está ali em luta comigo, e eu preciso sempre ter essa visão espiritual. Os discípulos não tiveram, Pedro não teve, ele dormiu, falta de vigilância. E quantas vezes na nossa vida isso está acontecendo? Nós ficamos sem vigiar, e aí, queridos, a luta vem, e somos tragados por situações, porque nós não temos vigilância. Nós não estamos vigiando como deveríamos fazer. Nós estamos relaxados na nossa caminhada cristã. Pedro caiu porque ele não orou. Pedro caiu porque ele não vigiou. Pedro caiu porque ele não atentou para aquilo que estava acontecendo. E quantas tentações não apanham aí os filhos de Deus hoje, porque eles não estão vigiando. Quantas tentações, quantos perigos jazem à porta, porque não há vigilância, quantas quedas, quantos fracassos, quanta vergonha, quantas lágrimas, quanta dor, quanto sofrimento, quantos casamentos destroçados por falta de vigilância, quantos filhos que estão padecendo, porque nós pais não fomos vigilantes. Abram os olhos. Nós desde criança entregamos essa coisa aqui na mão dos nossos filhos hoje. A gente quer sossego. E antes aqui era a TV. A gente tem um filho, precisa limpar a casa. Como é que eu limpo a casa com uma criança? Eu pego a criança, coloco no bebê conforto, ligo uma televisão grande, coloco o bebê conforto, ele fica lá e me dá paz. Eu consigo fazer o que eu tenho que fazer.
Eu vou num restaurante, eu quero ter um tempo com a minha esposa, eu ter um tempo ali, quero comer sossegado. O que eu faço? Coloco a criança numa cadeirinha, pego esse celular, dou na mão dela e falo, agora você brinca aqui e me dá paz. É isso que a gente faz isso. É assim que a gente faz hoje. Me dá paz. Eu quero paz. A gente pega aí tanto o celular quanto um tablet, coloca na mão da criança, eu quero paz. E a gente não está nem aí pelo que a criança está assistindo, o que a criança está jogando, o que a criança está fazendo. A gente não está nem aí. Quando a gente acordar, pode ser tarde demais. E você não está lutando contra o desenho X, você está lutando contra principados e potestades que estão por trás daquele negócio, para tentar tirar a espiritualidade do seu filho, para que ele possa questionar Jesus, para que ele possa questionar a sua fé. Ele está ali sendo bombardeado dia e noite, dia e noite, dia e noite, e nós estamos sem vigiar. Cuidado, a queda pode ser grande. É assim que eu enxergo na vida do Pedro. Um quarto degrau aí na vida do Pedro, da sua queda, foi a sua sonolência. O mesmo texto de Mateus 26, na mesma situação ali no jardim, enquanto Jesus foi orar, Jesus retornou aos discípulos e encontrou os discípulos dormindo, e os exortou, dizendo, voltando achou-os outra vez dormindo, então voltou para os discípulos e disse, ainda dormis? Ainda repousais? Nós temos de entender que muitas vezes nós estamos num campo de guerra, só que no campo de guerra não se pode dormir. Nós estamos em meio a uma batalha, só que não se dorme em meio à batalha. Quando nós estamos no meio de uma guerra, de uma batalha, a gente não dorme. Não pode dormir. Não tem como dormir. Ali Pedro não entendeu aquele momento do Getsemane, ele não compreendeu a importância daquela hora, ele não percebeu o que estava acontecendo, o que estava em jogo naquele momento, ele não entendeu nada disso, por isso dormiu, como muitos de nós também estamos dormindo. As situações acontecendo e nós estamos dormindo, como se fosse natural aquilo acontecer. Um quinto degrau aí da derrocada de Pedro, da queda de Pedro, foi o seu descontrole emocional. Quando a pessoa deixa de orar, quando ela dorme no meio da guerra, ela pode tentar agir, mas quando ela age na carne. O que aconteceu? João, capítulo de número 18, no verso 10, diz que Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo desse, o nome desse servo era Malco. Quando eu olho para esse texto, eu pergunto o seguinte, o que é que um pescador, discípulo de Jesus, que foi chamado para orar, estava fazendo com uma espada? Porque tem muita gente que acha que ele puxou a espada do Malco. Não, ele não puxou a espada do Malco. Ele usou uma espada que ele tinha trazido consigo. Jesus terminou a ceia com seus discípulos, falou assim, vamos orar? Vamos no jardim orar? Não, vamos orar. Espera aí, Senhor, deixa eu pegar minha arma aqui. Vamos orar, eu vou levar a arma. O que um pescador, eu não estou falando de um soldado, eu estou falando de um pescador. O que um pescador estava fazendo com uma espada? Ele puxou da sua espada, era sua. O que ele estava fazendo com uma espada? Mas sabe o que é? É que na visão do Pedro, aquilo ali não era algo espiritual, era algo carnal. Quando ele disse lá atrás para Jesus, não é necessário cruz, nada disso, sofrimento, nada disso, não é necessário nada disso. Ali você percebe a visão que ele tinha do reino, e a visão que ele tem do reino é uma visão materialista, é um reino que vai ser implantado de forma material. Jesus vai se tornar um governador, um rei, um senhor, ele vai se tornar um imperador, ele vai ser um grande homem, é isso que eu espero de Jesus, ele vai ser exatamente isso. Quando ele viu que Jesus estava sendo preso, ele sacou a espada e cortou a orelha do cara. Porque ele está querendo dizer com essa atitude o seguinte, se tem que começar com uma rebelião, a gente começa agora. Se for começar, a gente vai para a guerra, a gente vai para a luta, mas a gente não arrefece. Se eles estão vindo para prender Jesus, a gente vai com eles e mata todo mundo e acaba com todo mundo aqui. É essa a visão do Pedro, nós vamos fazer o reino acontecer, e a gente vai fazer o reino acontecer na força. Só que, queridos, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. O reino de Deus é um reino de paz e justiça, não é um reino de força. É óbvio que muitas vezes nós gostaríamos de ter força, mas não é por força. Eu não mudo uma pessoa por força, eu não mudo o caráter de uma pessoa por força, eu não converto uma pessoa por força, eu não faço as coisas de Deus pelo braço, mas é pelo poder de Deus. Mas o que nós temos?
Um Pedro totalmente descontrolado. E todas as vezes que nós perdemos o controle emocional, que nós partimos para a briga, que nós usamos o ponto de vista humano, carnal, temperamental, quando nós agimos com violência, nós não estamos discernindo a natureza da guerra que nós estamos envolvidos. Quando nós achamos que pela briga, ou pela verbatória, ou pela palavra, ou pelo levantar da voz, ou pelo questionar, ou qualquer coisa assim, nós não estamos entendendo em que tipo de briga que nós estamos. Pedro, ele perdeu o controle. E aí, caiu. Sexto degrau, nós temos a fuga. Diz o texto de Mateus 26, 58, que quando prenderam Jesus, levaram Jesus para a casa ali do sumo sacerdote, mas que Pedro começou a seguir Jesus de longe. Começou a seguir Jesus de longe, uma consequência natural. A pessoa começa a fugir daquele compromisso, a se esconder, a se esgueirar nas sombras, a ser um discípulo anônimo, a não ter coragem de manifestar, de revelar que ele é crente, que ele é do Senhor. Ele não tem coragem de levantar a mão e dizer: Jesus, eu sou teu. A pessoa já não tem mais aquela postura definida, sólida, coerente dentro da empresa. Ela começa a seguir Jesus de longe, a transigir, a negociar os seus absolutos, a negociar com a sua própria consciência, e já não assume prontamente o seu chamado, o seu discipulado, o seu compromisso com Jesus. Ela não tem coragem de desistir de Jesus, é bem verdade. Ela não tem coragem de desistir de Jesus, mas ela também não tem coragem de abandonar. Ela não tem coragem de desistir, de abandonar, mas ela também não tem coragem de se aproximar e estar ali. Não, ela não tem, ela fica de longe. Dá para seguir de longe? É possível seguir de longe? O amor vai se esfriando, o amor à palavra vai acabando, a vida de oração vai desaparecendo, o ardor pela presença de Deus e pela casa de Deus, pelos altares de Deus, vai envelhecendo, vai se perdendo, a pessoa vai entrando num processo de queda, num processo de fracasso espiritual. É o que aconteceu com Pedro. E é isso que tem acontecido muito nos dias de hoje. É isso que eu mais vejo como pastor. Pessoas que se convertem, elas estão na igreja, elas estão ali, elas estão envolvidas, elas querem mais, elas participam, elas querem, daqui a pouco, não, falta um domingo, daqui a pouco falta 2, daqui a pouco falta 3, na primeira vez que ela falta foi uma viagem que eu fiz, mas agora, não, mas teve um churrasco lá, e não, mas agora não, estava muito cansado, não, mas agora ia passar um jogo interessante, e aí vai se esfriando, não preciso mais, eu não quero mais, eu acho que não há necessidade, a casa do Senhor, eu sou a casa do Senhor, eu não preciso ir, eu não preciso estar, eu não preciso me envolver, não, e ela vai de longe. E além de seguir de longe, diz o texto que Pedro, ele começa a fazer associações. Lucas 22, no verso 54, diz: Pedro seguia de longe, mas no verso 55 diz: e quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, e Pedro tomou lugar entre eles. Quando acendeu o fogaréu lá, ele sentou na roda dos escarnecedores. Todos estavam ali para zombar de Jesus. Todos estavam ali para criticar Jesus, para apontar para Jesus, para julgar Jesus. E Pedro está ali no meio deles. Pedro deu mais um passo em direção à sua queda, quando começou a seguir Jesus de longe, e agora, quando ele começa a se juntar com gente que estava blasfemando e zombando de Jesus. E repare, é isso que acontece também no dia a dia. A pessoa começa a se associar com gente nociva, não apenas a se afastar das coisas de Deus e de Deus, mas ela começa a se associar com outras pessoas, pessoas nocivas, pessoas perigosas. Quantas pessoas que antes já estiveram talvez até mesmo aqui em cima, nesse altar, e louvando, ou cantando, ou pregando e servindo ao Senhor, e hoje não só estão afastadas do rebanho, mas não só afastados de Deus, afastados do rebanho, mas querem saber de mais nada. Porque estão se relacionando com pessoas que não devem se relacionar, ou estão recebendo coisas que não devem receber. Se juntaram a um colega, a um amigo de final de semana, e é um programa aqui, uma aventura ali, mais uma programação acolá, e de repente vão se envolvendo, vão mergulhando no mundanismo, e quando vêm, já estão não só longe, mas estão no meio da roda. E por fim, o último degrau da queda de Pedro é a sua incapacidade de dar um testemunho positivo a respeito de Jesus. Mateus 26, 70, 72, 74. Quando Pedro estava ali na casa do sumo sacerdote, ali perto daquela fogueira, veio uma criada e disse para ele: você é um deles. E diz o Pedro: eu não conheço esse homem. Eu não conheço.
A Bíblia diz que Pedro nega outra vez, porque vem um homem dizendo, sim, você é um deles. E ele nega, diz a Bíblia que ele nega outra vez com juramento. Eu juro que eu não conheço esse homem. Eu juro para você, eu não conheço esse homem. Aí chega uma terceira pessoa e diz para ele, mas você é um deles, porque o seu modo de falar denuncia, você tem sotaque de galileu. Você é um deles. E aí diz o texto que Pedro então começou a praguejar. Esse é o último degrau. Ele começou a praguejar, negou, jurou que não conhecia, praguejou, blasfemou. Acontece que ninguém nega Jesus assim, de uma hora para outra. É um processo, queridos. Isso é um processo. Ninguém nega Jesus de uma hora para outra. Começa lá em cima. Sou crente demais, sou bom demais, sou melhor que todo mundo. Vai relaxando, não vigia, dorme nas coisas espirituais, perde o controle emocional, começa a seguir Jesus de longe, se associar com outras pessoas e de repente é um processo. Pedro não negou Jesus de uma hora para outra, é um processo. É um processo. Quando alguém bate no peito e diz, eu sou crente, eu sou melhor do que os outros, quando alguém deixa de confiar em Jesus, deixa de vigiar, deixa de orar e dorme no meio da batalha, quando alguém age, mas age na força da carne, quando alguém começa a seguir Jesus, mas segue de longe, a se entrosar, a se relacionar com pessoas que zombam de Deus, é incapaz de dar um testemunho efetivo a respeito de Jesus, qual é o resultado? Negação. É um processo, degraus. No entanto, eu quero convidar você a olhar para o outro lado da história. É o que eu disse. A história, a mensagem tem 2 pontos. Se houve degraus que Pedro percorreu para chegar até o fundo, nós temos então também passos que ele deu para chegar até a presença de Jesus. E eu quero falar nesse segundo momento desses passos. A despeito do que Pedro fez, Jesus nunca desistiu dele. E aí, algumas coisas me chamam a atenção. Porque todo o processo de reconciliação tem que começar de alguém. Tem um lado. Um lado tem que reconciliar, um lado tem que buscar. Quando eu olho para Pedro, quem é que busca? Primeiramente, é Jesus. E eu posso destacar algumas coisas para você. Primeiro, quando Pedro nega Jesus, quando ele nega Jesus pela terceira vez, o galo canta. Só que quando o galo canta, diz o texto bíblico que Pedro olha para Jesus, mas quando ele olha para Jesus, para a direção onde Jesus estava, quem é que estava olhando para ele? Eu fico imaginando a cena, porque Jesus está sendo julgado. Palavras estão sendo ditas a respeito dele, ele está em julgamento, ele está sofrendo, ele está sendo cuspido, estão batendo na cara dele, estão fazendo o auê. Mas quando o galo canta e Pedro olha na direção de Jesus, Jesus está olhando para Pedro. Quem olhou primeiro? Segunda coisa, quando Jesus ressuscita, o anjo aparece, como lemos no texto lá no princípio, o anjo aparece para dizer para as mulheres, diga aos discípulos e a Pedro. Você vai anunciar para todos os discípulos que Jesus está indo para a Galileia, que ele vai se encontrar com eles lá na Galileia, mas diga para Pedro isso, não só para os discípulos. Há uma mensagem específica para Pedro. Diga para Pedro, o mestre está indo para a Galileia, ele quer se encontrar com você lá. Quem é que tem iniciativa? Quando Pedro está pescando, João capítulo 21, Pedro está pescando, não pescou nada. Quem é que aparece na praia? Quem é que foi atrás do Pedro? Então repare que sempre a reconciliação parte da parte de Jesus para conosco, isso é lindo. Porque essa palavra é para você que talvez está aqui e está passando por aqueles degraus. Ou para você que está aqui e olha para a sua vida e fala, eu estou tão longe, eu estou tão distante de Jesus, eu preciso consertar a minha vida. Então saiba que assim como Jesus foi na direção de Pedro, Jesus também vem na minha e na sua direção. Essa é a coisa mais linda que temos na história. Jesus vem na nossa direção. Ele vem para se reconciliar conosco. Isso é lindo. A iniciativa parte de Jesus. Mas diante da iniciativa de Jesus para com Pedro, eu preciso olhar o que Pedro fez com relação a Jesus.
E aí nós temos 3 passos de relação de Pedro para com Jesus. 3 coisas que Pedro fez e que eu preciso destacar aí com você. O primeiro passo que nós temos é um Pedro que, não só um Jesus que busca Pedro, mas eu tenho um Pedro que também busca Jesus. Quando Pedro está ali, e ele está negando Jesus pela 3ª vez, e quando ele nega Jesus pela 3ª vez, o galo canta, e não vou entrar no mérito do que seria esse galo, mas quando o galo canta, se Jesus está olhando para Pedro, Pedro também olha para Jesus. Não só Jesus busca Pedro, e Jesus enxerga o Pedro no meio de toda aquela multidão, onde ele está, e talvez pelo fogaréu ali, pela fogueira, ele conseguiu enxergar Pedro ainda melhor. Mas eu parto do princípio daquilo que está no Salmo 139, nem trevas e nem luz. Trevas e luz são para ti a mesma coisa. Os teus olhos me veem, os teus olhos me enxergam. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e me levanto. Esquadrinhas, o Senhor sabe. Ele sabe. E ele olhou para Pedro, mas eu preciso entender que Pedro também olhou para Jesus. E diz o texto que ele chorou amargamente, e a palavra aí, chorar amargamente, é algo muito interessante, porque ele abre, ele chora, ele coloca para fora, e ele talvez recorda tudo. A palavra aí, chorar amargamente, é como se saísse água podre de Pedro. Ele coloca tudo para fora, ele chora diante de Jesus, diante daquela situação. Ele chora, porque talvez ele se lembrou de tudo, passou diante dos seus olhos tudo, desde o último momento que ele estava com Jesus, Jesus dizendo para ele: você vai me negar 3 vezes, você vai me negar, cara, você vai me negar. Talvez veio dali e passando o jantar, a ceia, os momentos com Jesus, as coisas que ele teve com particularidade com Jesus, veio talvez desde o primeiro momento, quando Jesus esteve lá, no seu barco, o chamou para ser pescador de homens, ao invés de ser pescador de peixes. Tudo isso deve ter passado diante dos olhos de Pedro, a excelência de Jesus, e ele negando Jesus. Mas ele busca Jesus. Se ele viu que Jesus estava olhando para ele, é porque ele olhou também para Jesus. Ele buscou Jesus. Ele poderia ter se escondido, ele poderia ter negado e falado: eu fiz o que ele falou, eu não quero nem olhar. Eu não quero nem olhar, porque vai que ele está olhando para mim, deixa eu sair daqui. E ter saído e chorado em qualquer outro lugar, assim como Judas fez. Vou para outro lugar. Não. Ele olha para Jesus, ele busca Jesus. Segundo passo, quando Jesus se encontra com Pedro na praia, Pedro desce, vai até a direção de Jesus nadando. Quando ele chega na praia, ele não consegue perguntar para Jesus, nem ele nem os discípulos, se Jesus de fato era Jesus. Lá dentro diz que é Jesus, mas ele não pergunta. Ali uma fogueira, e essa é lindo. Porque de Jerusalém até aquele lugar são 153 quilômetros. Eles pescam 153 peixes. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro negou Jesus ao redor de uma fogueira. E quando ele chega na praia, o que temos ali? O Jesus assentado ao redor de uma fogueira, já assando alguns peixes. E ele se assenta ali com Jesus ao redor de uma fogueira. A fogueira, a pergunta de Jesus. Jesus pergunta para Pedro, eu vou colocar num português bem simples que você entenda, porque nós temos 2 verbos aqui, que é o verbo agapau e o verbo filéu. O verbo agapau é o amor incondicional. Eu estou disposto, de fato, eu te amo a ponto de morrer por você. Esse é o amor agapau. Eu dou a minha vida por você. Talvez nós teríamos um amor agapau pelos nossos filhos. Alguns talvez teriam um amor agapau pela esposa ou pelo marido. Desconfio. Alguns, talvez só tenham um amor eros, o amor erótico, a paixão. Mas Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Eu vou colocar o verbo agapau como verbo amar. E ele responde: Senhor, eu gosto de você, que é o verbo filéu. É o gostar como amizade. Eu gosto de você. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Você me ama?
E ele responde: Senhor, eu gosto de você. Pedro, você me ama? Senhor, eu gosto de você. Pedro, você gosta de mim? Senhor, eu apenas gosto de você. Eu acho interessante isso, sabe por quê? Porque o Pedro, lá dos primeiros degraus, autoconfiante, superior, agora você não vê essa superioridade. Ele não está ali dizendo: lógico que eu te amo. É óbvio que esse Pedro aqui já é totalmente diferente do Pedro lá de trás. Do Pedro de alguns dias atrás. Pedro caiu em si. Né? Quem eu amo mesmo? Não, eu estou disposto a morrer por ti? Não. Se eu tivesse que hoje morrer, eu não ia morrer não. Hoje não. É diferente ainda do Pedro lá da frente, de Atos capítulo 2, e daí para frente. O Pedro que morre, segundo a tradição, crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado igual ao seu Senhor. Mas o Pedro que entregou a sua própria vida em sacrifício. Esse é o Pedro do final é o Pedro do amor ágape. Mas aqui, quando ele está diante de Jesus, não há amor ágape. Senhor, eu gosto de você. É interessante como Jesus está curando as emoções de Pedro, a psique de Pedro, os sentimentos de Pedro. A fogueira, as 3 perguntas diante de 3 negações, ele está curando ali as emoções, ele está curando Pedro. E isso é muito interessante, porque nós não podemos apenas dizer, estar na presença ou buscar Jesus, mas nós precisamos confessar aquilo que somos, aquilo que temos feito, aquilo que temos sido. E Pedro faz isso. Mas por fim, nós temos um reengajamento de Pedro. Ele se volta exatamente para fazer aquilo que tem que ser feito. Porque cada frase ali, que ele fala a respeito do amor que ele está sentindo por Jesus, no caso, o amor filéu. Logo em seguida, Jesus fala para Pedro o seguinte: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, eu gosto de você. Apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está querendo dizer para Pedro? Pedro, por mais que você falhou, por mais que você errou, por mais que você se desviou, por mais que você negou, por mais que você chegou ao fundo do poço, Pedro, eu estou aqui. Eu estou disposto a dar uma segunda chance para você. Volta para mim. Volta para mim. É hora de você voltar. E talvez seja essa a palavra aqui nessa noite. Talvez a primeira palavra seja uma orientação para aqueles que estão descendo degrau a degrau e estão se tornando cada vez mais longe e distante de Jesus. E talvez a palavra para você nessa noite é cuidado. Cuidado. Mas talvez a palavra vá em outra direção, para aqueles que já chegaram lá no fundo, ou para aqueles que se desviaram, ou para aqueles que estão longe, afastados do Senhor. Aí a palavra para você é: volte. Assim como Jesus foi até a praia, assim como Jesus olhou para o Pedro, assim como Jesus mandou o anjo avisar Pedro, Jesus também vem até você e me encaminha até você para dizer assim: volte. É tempo de voltar, é possível voltar, você pode voltar. Aquilo que você fazia, aquilo que você era, aquilo como você... é possível voltar, volte. Volte. Ah, como eu era, talvez você possa trazer à memória: ah, como eu era, como eu tocava, como eu cantava, como eu agia, como eu participava, como eu liderava, como eu era, nossa, lá atrás, como eu... Tá, ok, o que aconteceu no meio do caminho? O que aconteceu que você foi esfriando? O que aconteceu? Volte. É a palavra do Senhor: volte. Eu quero ter novamente uma vida com você como tinha antes. Ah, lá atrás eu lia muita Bíblia, eu anotava, eu escrevia, por que não faz mais? Lá atrás eu fiz vídeos, por que não faz mais? Lá atrás eu tinha, mas aí o senhor sabe, né, pastor? É o tempo, é a vida, são os compromissos, é a família, é o trabalho, eu sei. É óbvio que existem muitas coisas que estão ocupando o lugar daquilo que deveria ser o lugar principal na sua vida. Mas Jesus está chamando você: volte. Volte. Será que é possível voltar? Será que é possível fazer novamente? A pergunta é: será que Deus está satisfeito com você, do jeito que você é, do jeito que você está, do jeito que você está fazendo? Será que é isso?
A igreja de Éfeso, por exemplo, precisou ouvir lá em Apocalipse capítulo 2, olha, você faz muita coisa, você é firme, você é fiel, você tem expulsado aí aqueles que têm falado tanta heresia, você tem sido uma igreja maravilhosa, linda, mas eu tenho uma coisa contra vocês fazem muito, mas eu tenho uma coisa contra vocês perderam o amor. E talvez é isso que está acontecendo, a gente vai esfriando, entrando na rotina, e Jesus só está mandando aqui para dizer isso, volte ao primeiro amor, faça o que tem que ser feito, ame o Senhor como tem que ser amado, trabalhe, sirva o Senhor como tem que servir, faça, volte. O que é que o Senhor está querendo falar com você e para você nessa noite? Deus não desiste de você, Ele não desiste. Você pode desviar, você pode se afastar, você pode negar. E talvez a palavra não seja nem para você aqui. Talvez a palavra é para quem está lá em casa. Talvez a palavra é para outra pessoa. Você talvez vai vir aqui e falar, nossa, legal, bonito discurso, gostei da palavra desse pastor, é interessante, é legal, mas eu, graças a Deus, estou bem, a minha vida está boa, minha vida com Deus está ótima, está excelente, tem trabalhado, tem agido, tem feito bastante coisa na igreja, eu estou feliz, estou contente com a minha vida cristã, eu estou realizado. Mas talvez a palavra não é para você, é para quem está ao seu lado, ou talvez para quem está em casa. Essa mensagem vai chegar a alguém, e quando chegar a esse alguém, o convite de Jesus é o mesmo. Volte. Ainda dá tempo. É possível. Ainda há uma chance. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Talvez você está aqui e está na mesma situação de Pedro. Confiando em você, achando que você é forte, capaz, que tem forças, se julga mais forte que os outros, mais capaz, mais crente, mais corajoso. Ou quem sabe você já nem consegue orar mais, não consegue vigiar mais. No meio da guerra você dorme. Está começando a seguir Jesus de longe, a se juntar com gente que zomba, que blasfema, que escarnece. Seu coração está se esfriando, está gelando. Você tem se comprometido com o pecado. Já não consegue mais testemunhar o nome de Jesus. Se torna um crente, não só nominal, mas um crente fajuto. Uma árvore que não dá frutos, que serve para ser cortado e jogado fora. Mas aí vem Jesus, com amor até você, para dizer, é possível uma reconciliação. Eu não desisto de você. Eu amo você. Eu quero seguir com você. Mas você também precisa buscar o Senhor. Confessar quem de fato você é, ou quem de fato você tem sido. Confessar que você não tem forças, talvez, ou que você não tem conseguido, que você precisa dele. Que hoje, talvez, se entrasse alguém aqui com uma arma e colocasse uma arma na sua cabeça e pedisse para você negar Jesus, você negaria. Que você não estaria disposto a morrer por Jesus. Confesse. Confesse. Talvez o quão relaxado você está, o quão frio você está, o quão distante você está, o quão superficial você tem caminhado com o Senhor. Quanto você tem negligenciado a palavra, você não tem lido. Às vezes faz votos, não, esse ano eu vou ler, esse ano eu vou fazer, esse ano, e aí você não faz. E você fica pesaroso por isso. Confesse. Mas não só confesse, volte. Seja melhor do que aquilo que você já foi. Experimente coisas que você talvez já experimentou lá no passado, ou coisas novas que o Senhor tem para você. Volte. Pedro naquele dia estava sendo convidado, naquela manhã estava sendo convidado a voltar. Pedro, você foi chamado para ser pescador de homens, voltou aqui para a pesca de peixes. Não, deixe isso. Deixe as redes novamente. Volte a ser pescador de homens. Eu tenho um plano para você, eu tenho um projeto para você, tenho coisas para você. Volte. Volte. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, pelo tempo que a gente se dedicou para estudar a vida de Pedro. E obrigado, porque Pedro não é um super-homem. Ele é humano, como qualquer um de nós. Cheio de falhas e defeitos, de contradições. Um Pedro que errou.
mas o Senhor foi atrás dele. O Senhor o amou. O Senhor se reconciliou com ele. O Senhor o chamou de volta. O Senhor tornou Pedro um dos ícones, dos nomes mais conhecidos e afamados do cristianismo. Um homem maravilhoso, usado nas tuas obras, no teu trabalho, na tua igreja. Mas esse homem que passou por momentos conturbados e por negação, esse homem teve a oportunidade de se reconciliar contigo. Eu não sei o que o Senhor tem para nós aqui ou para aqueles que estão em casa. Talvez o Senhor está apenas dando um alerta para nós. Cuidado, olha, toma cuidado com a sua vida. Olha o que você está fazendo, olha para onde você está indo. Toma cuidado para não cair como Pedro. Talvez o Senhor está nos alertando nessa noite. Mas talvez para outros o Senhor está dizendo: volte. Eu te amo, volte. Eu te amo, venha me amar também. Eu te amo, entregue a sua vida para mim por completo. Eu te amo, eu quero você do meu lado, eu não desisto de você. Seja com cada coração aqui, Deus, diante da palavra que ouvimos, diante daquilo que recebemos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.